Hoje eu vou falar um pouco sobre nutrição. Uma coisa que às vezes a pessoa demora anos para compreender o seu funcionamento. Existem pessoas que se alimentam bem, dormem bem, mas não conseguem ter uma aparência só mais saudável. Gostaria de ter um corpo mais saudável. Então há algumas coisas que a pessoa precisa entender. Primeiro, nós, quando nos alimentamos, muitas vezes não nos alimentamos de todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui. Você pode comer uma série de coisas, legumes, verduras, essas coisas são nutrientes bons para o seu organismo, excelente. Só que sem um polivitamínico, um complemento alimentar, o que poderia fazer com que o valor nutricional do seu organismo fosse ao máximo, sem esses nutrientes, fica em deficiência algumas coisas no seu corpo. Por exemplo, eu costumo tomar o Centrum, né? O Centrum, aquele que é de A a Z. É um complemento, um polivitamínico que já está no mercado há anos, é de excelente qualidade, mas o funcionamento dele só começa a acontecer no terceiro mês. Tá? Isso por testes próprio meu, e eu acredito que o Centro até emagrece você. Ele não engorda, mas eu acredito que ele até emagrece, porque o teu metabolismo começa a trabalhar mais forte, e algumas coisas que prejudicavam o teu corpo, talvez uma compensação por falta de algum tipo de nutriente, parece que te engorda, te incha, tá? Então, algumas coisas no seu corpo podem ter dificuldade de agir. Você imagina, aí você pega um complemento vitamínico de qualidade, custa caro, tá? Tá batendo 166,90 comprimidos. E é um polivitamínico que você precisa usar continuamente, tá? Se você quiser realmente nutrir e não ficar gastando dinheiro com porcaria, com L-carnitina, com tribulus terrestre, com maca peruana, com BCAA, coisas que não dão resultado. O que dá resultado é creatina de boa qualidade, né? Aquela que você mistura no copo, fica aquela água branca, daqui a pouco aquela creatina desce todinha pro fundo, você sabe que é de qualidade. Da Growth, né? Aquela vermelha que eu esqueci a marca também, que são marcas boas. Um whey protein, inclusive eu estou tomando um hipercalórico e não estou engordando, né? Porque eu faço atividade física, então compensa. Então, whey protein, você de manhã um copinho de leite com uma medida de whey protein, você não precisa usar aquela medida toda, porque você já está complementando com o centro. Você toma whey protein, creatina e o centro, pronto, você já está bem. Com mais alimentação do dia a dia, legumes, fruta e verdura, você está praticamente 100%, só falta atividade física. A atividade física que é um problema, porque demora-se a entender. né? Você não pode chegar na academia hoje e não saber o destino que você vai tomar na academia. Senão você vai malhar o que é para. Você vai malhar um monte de membros separados de forma diferente e não vai ter resultado. Quando você vai malhar na academia, você tem que centralizar uma coisa. Você tem 6 tipos de exercício para um membro do corpo. E por que isso? Porque esses 6 tipos de exercício vão fortalecer pequenas áreas do seu corpo. Por exemplo, do braço, vai fortalecer pequenas áreas, tríceps, né? O antebraço. Quando você consegue fortalecer todas essas pequenas áreas, você tem uma modelagem de corpo bonito. O teu braço não fica aquele braço muito grande de um lado é, sem tríceps, né? Não fica aquele braço sem antebraço, fica totalmente equivalente. E quando você trabalha cada grupo de músculo, com certeza o seu braço vai estar completamente mais forte, porque todas as propriedades do seu braço, todas as partes que podem ser malhadas, elas vão estar desenvolvidas. Então você vai ter mais força, tá? Então às vezes o cara malha só uma parte do braço, aquele braço enorme, o cara malha muito voador, né? Muito supino, fica com o peito tão grande e os braços miudinho, fica uma coisa desproporcional e feio, né? Fica feio. Então a pessoa não entende. Existem vários grupos de atividades para um determinado músculo e não pode ser preguiçoso. E também você tem que entender que você está iniciando na academia hoje, você não vai ser um super-homem que vai conseguir fazer tudo de uma vez naquele dia.
Você tem que ir aos poucos. O teu corpo está na inércia, então você tem que ir aos poucos, né, fazer aquele movimento. Que tem gente que começa muito bem, na humildade, daqui a pouco está puxando tudo errado, com um peso muito extraordinário. O cara não faz o exercício com consciência do que ele quer, do que ele quer atingir, né? Ele não sabe o que ele está atingindo. É igual você tá com uma arma e não sabe onde é a mira, onde você quer atingir. Então você precisa estudar essa parte técnica para você não enjoar de academia. Por quê? Porque você enjoa quando você não vê resultado ou quando você tem um resultado ruim. Mas quando você observa que teu corpo está tendo um resultado bom, que você olha no espelho, você está vendo uma boa aparência, você começa a, pô, cara, tá dando resultado, tá legal, tá dando pump, né? Que fala, tá, o corpo tá dando resultado. Então, esse tipo de consciência, pouca gente tem. Por isso que isso não se desenvolve. O cara às vezes malha muito, mas ele não se nutre bem. Ele acha que só comer as coisas comuns do dia a dia vai nutrir ele. No momento que você passa para uma atividade física, você tem uma série de preocupações. Líquido, você tem que beber sempre bastante água. Mas que água que eu bebo? Da torneira? Essa água podre que a gente tem? Não, tem que ter um filtro na tua casa, um filtrozinho. Você pode comprar água mineral, né? Você pode comprar água em galão para te dar uma água melhor, de melhor qualidade, sem aquele cloro em excesso, aquele barro, aquelas coisas que podem até fazer mal à sua saúde. É lógico que quem se exercita vai consumir tudo isso, o organismo vai trabalhar muito mais pesado e consegue desfazer isso. Por isso que você vê nego tomando grande quantidade de creatina, quando bate no organismo do cara, o organismo do cara consegue distribuir aquilo, porque o cara é um atleta. Não é bom fazer isso, que pode o cara dar um piripaque, mas às vezes não tem efeito, né? É igual você dar uma canelada no ferro quando você não faz nenhuma atividade física. Quando você faz, você dá uma pancada ali, parece que aquela pancada se distribui no seu corpo, você não sente tanta dor como você sentiria se você não é uma pessoa que se exercita. Então você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que beber bastante água. Na academia, às vezes a visão escurece, não é falta de sódio, às vezes é a glicose que baixou, a vista escurece. Então você sempre tem que estar com um chicletinho, uma bala, né? Tem gente que não entende isso. Se você não beber muita água, você vai desidratar, a quantidade de sódio pode baixar, a tua pressão cai também. Mas a glicose também costuma baixar, porque você está fazendo exercício físico, está consumindo, né, a energia do seu organismo. Então, às vezes, a pessoa passa mal por conta disso, glicose baixa. Então, o cara tem que ter noção. Não adianta o cara tentar repor toda a água da vida dele no momento que está só fazendo atividade física, no momento que ele está passando mal. Essa compensação de líquido, ela tem que ser constante na sua vida. A gente tem que passar a substituir alimentos ruins, refrigerante. É bom, refrigerante é bom. Ele não vai te causar nenhum dano se você bebe ele de vez em quando, né? Mas eu vou te falar, quando você começa a beber outras coisas mais nutricional, suco de fruta, você começa a trocar uma coisa pela outra, troca o refrigerante pelo Gatorade, né, que também já ajuda, que é um isotônico, já não vai ter tanto efeito ruim. Troca o refresco, o pacotinho de suco por uma fruta, né, às vezes um maracujá, um limão. Você tem que começar a fazer substituições, por quê? Porque você sabe que isso é benéfico para o seu corpo. Com o tempo, você vai acostumar com essa alimentação e você não vai sentir falta tanto do refrigerante. Não que você não possa tomar um refrigerante, mas tem gente que realmente vai banindo, não porque sente, não sente muito desejo mais por aquilo. Ele não quer mesmo, ele não acha aquilo bom para o organismo dele e naturalmente ele vai deixando aquilo, tá? Não quer dizer que ele não possa beber um copo de refrigerante quando ele quer, mas ele começa a se preocupar, não, eu tô fazendo todo esse trabalho aqui para me poder estragar, entende? Porque o cara acaba, tipo assim, não é só aquele refrigerante, é que aquele refrigerante tem substâncias que mexem com o metabolismo, que trazem lembrança do sabor, que trazem vontade, que daqui a pouco o cara tá voltando de novo para só tomar refrigerante. Então, às vezes, o cara fica com esse receio, tá? Então, quando você olha seu refrigerante, não, tem uma porrada de coisas boas aqui para me comprar. Posso fazer um suco de morango, de maracujá, de limão, tem uma série de abacaxi, você tem uma gama que quando cair no teu organismo vai te alimentar, vai te nutrir com mais os nutrientes que você tem. Então isso é saúde. Quando você começa a pensar em saúde, naturalmente vai mudando a sua vida, né?
Então quando você vai na academia você já vai focado, você não vai de qualquer maneira, você completa os seus exercícios, aquilo já não é mais um enfado para você. Porque quem não malha, eu por exemplo, quando não fazia exercício nenhum, olhava assim os caras da academia, eu falava, cara, é só coisa de doido. O cara fica igual um ratinho correndo naquela esteira, parece um ratinho correndo. As pessoas correndo na praia igual um doido, velho quase caindo aos pedaços. O que esse cara tá correndo? Para que mais vida que esse cara quer? A gente tem uma certa. Eu vejo os ciclistas saindo pela rua, cara. Eu não vejo razão pela qual o cara vai pedalar o mundo todo, vai até o inferno e volta. Mas é porque cada pessoa tem uma ideia de vida, né? Uma coisa que agrada. E tem gente que se obriga a fazer aquilo. Às vezes ele não tá afim, isso que é chato, às vezes que o cara não tá afim, mas o cara se obriga. E tem gente não, que pra você pode ser um peso, mas pra ele é uma coisa prazerosa demais. Então, cada pessoa é igual essas aves que vêm voando no céu, não serve pra nada, só vai só voando e não serve pra nada no sentido assim que a gente só vê elas passando ali em fila, mas depois cada um vai pro seu canto, né? Ela fica todo dia faz a mesma coisa, é uma coisa meio que da Matrix do mundo. Mas cada pessoa, uns gostam de nadar, o cara passa o dia todo na piscina. E pra gente não é legal, entendeu?